Olá, pessoal, começamos mais um podcast do Fala Cleiton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje a gente está aqui com duas pessoas que eu conheço há muito tempo, que eu respeito e admiro, Cristiano Rosa e Rafael Cittadini. Isso aí, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Que legal, que legal. Obrigado também, obrigado pelo convite. Hoje o podcast vai ser um pouco diferente. Eu trouxe os dois aqui porque vai ser mais um bate-papo, né? O Rafael tem muita experiência já na construção a seco. O Cristiano também já está há algum tempo. Vamos começar contigo, Cris. Como que tu entrou no mercado? Como que tu chegou até na Gypsum? Como é que foi tua história? Olha, eu me apaixonei pelo mercado de construção a seco. Foi lá nos primórdios da lã de PET, lã sintética, quando a Altenburg estava introduzindo a lã de PET no mercado da construção civil com a marca Ecofiber. Tu começou a conhecer pela Altenburg, tu começou lá? Comecei a conhecer por lá. Foi lá onde eu entrei nesse mercado de construção a seco e nunca mais saí. É um mercado apaixonante. É viciante, apaixonante, né? É viciante. Quando o mercado está muito bem, a gente está muito bem, a gente está muito eufórico, surfa o mercado. Quando o mercado fica mais desafiador, a gente gosta mais ainda. É muito legal, né? E tu, Rafa, como que tu conheceu o mercado? O que te atraiu para te chegar até aqui? Então, cara, isso foi em 2014, mais ou menos. Na verdade, assim, desde a época da faculdade, né? De 2009 a 2014, já me começou a despertar o interesse por não fazer muito sentido a construção tradicional, né? E aí comecei a conhecer um pouco naquela época. Só que, pouca informação, né? As bibliotecas de consulta eram aqueles manuais de lá, steel frame americano, né? A internet não era tão evoluída ainda, né? Não era evoluída. Tu pesquisava, uma empresa não tinha, um orçamento não tinha, né? E mesmo assim, daí na época que eu me formei, eu fiz o meu TCC, né? Com o steel frame, consegui fazer um comparativo na época e ficou interessante. E aí depois que eu participei de um grande projeto na cidade de Goiás, realmente para mim ficou claro que a construção tradicional não fazia mais sentido, né? E aí onde eu, converti toda a minha vontade de empreender e tudo mais para realmente fazer algo de mudança na construção civil, né? E aí foi quando a gente começou realmente a trabalhar com steel frame. Foi onde tu conheceu o steel frame. Aí a gente, na verdade, entramos de cabeça, resolvemos, se a gente vai trabalhar com steel frame, a gente tem que ser uma empresa especializada. E aí, na época, isso já em final de 2016, a gente se posicionou já como uma empresa que só fazia steel frame. Claro, né? A gente comeu pão que o diabo amassou, né? Mas a gente já se posicionou nisso aí, né? Quem está entrando no mercado hoje é um mercado muito mais fácil do que era antigamente, né? Nossa senhora. Hoje em dia, com a quantidade de empresa que tem, de material disponível, né? Porque na época não tinha essa disponibilidade de material, né? A gente ficava fazendo mostruáriozinho, com placa e tudo mais. Então era bem mais... E o mais legal é a informação, né? Hoje você digita lá no Google, você tem toda a informação, você consegue ter todo o conteúdo lá. Alguns anos atrás era muito fragmentado, né? Você tinha que buscar muito fragmento de informação e muita base teórica. Na época, eu lembro que eu consegui um material americano, tipo assim, que eu conseguia dar uma balizada em informação, e eu achei, cara, um material de uma biblioteca, de um arquivo... Alguém no Brasil tinha feito um estudo, cara, na época de wood frame, steel frame. Aí eu consegui pegar alguns parâmetros, pelo menos referenciais, sabe, de estrutura, para trabalhar algumas porcentagens, sabe? Então deu para ter um parâmetro naquela época, mas muito difícil, muito difícil. Eu vou começar fazendo agradecimento aos nossos patrocinadores, sem eles a gente não tem um programa. Forrotec Sistemas Construtivos, a gente ajuda a realizar seus sonhos. Falando em Forrotec, a gente tem o Rafa aqui, que ele é meu concorrente. A gente brinca, né? Mas o Rafa é um concorrente que, quando eu vou numa obra e ele tá lá também, eu falo pro cliente, se fechar com ele, tu também tá fazendo uma boa escolha. Estamos em casa, né? Eu sei que ele tem qualidade, ele briga pela qualidade, né? Usa o que tem de melhor do mercado, né, Rafa? Isso é muito importante para ter um bom resultado no sistema. Não, com certeza. E quero falar da Gypsum também, mas hoje eu não vou fazer, eu vou deixar o meu amigo Cristiano falar. Obrigado. A gente tem muita satisfação de apoiar o podcast. Eu acho que é mais uma ferramenta que enaltece as boas práticas do mercado, que é algo que a gente precisa, né? Então, a Gypsum é uma das empresas a empresa mais antiga da construção a seco do segmento de drywall no Brasil. Ela vem aí trazendo várias inovações, vem investindo pesado no mercado de steel frame. E é graças às empresas que se aperfeiçoam, que buscam esse conhecimento e buscam desenvolver o sistema e as boas práticas do sistema, que a gente consegue aí também se tornar uma ferramenta apoiadora cada vez mais forte. Então, pensou em construção a seco, lembra da Gypsum, chama o Rafael, chama o Cleiton, que lá tem Gypsum, né? A gente resolve.
Cris, fala um pouco da história da Gibson no Brasil, foi muito legal, que lá no congresso tu me contou a história dos parafusinhos GN. Sim. Acho que é legal a gente contar aqui. A Gibson, ela nasceu aqui no Brasil através do Dr. Roberto, foi um empresário, se não me engano, foi um médico da região de Pernambuco. É um médico. Ele investiu já lá no primórdio, foi visionário nesse segmento. 1970. É isso aí, você tá com o livro já, né? Então, a Associação Drywall fez um excelente material, bem educativo. E aí foi onde iniciou aí o mercado do drywall no Brasil. Lá no início, os mais antigos sempre contam, né? Que, poxa, era muito difícil desenvolver, você tinha a briga com a plaqueta. Então, vários sistemas aí foram desenvolvidos. O FGA, por exemplo, o forro Gibson Armado, que foi um forro desenvolvido para brigar com a plaqueta já nos primórdios. Hoje, algumas regiões no Brasil ainda usam muito, com muita excelência. Outras regiões a gente já vê que a evolução do sistema já está deixando de usar o material. Então, aí tem uma evolução grande até chegar aí a ETEX no mercado nacional. A ETEX é um dos maiores grupos mundiais desse segmento, com uma presença aí global. E ela vem investindo cada vez mais no Brasil, também aproveitando e promovendo a maturidade dos sistemas de construção a seco. É um caminho sem volta. Sim. Hoje o sistema que nós investimos, que todos nós estudamos e trabalhamos, ele é sustentável. E eu acho que vai ser um dos grandes temas da nossa conversa aqui. A maturidade que o mercado da construção civil vem enfrentando, ele vê que não é sustentável construir apenas, não digo apenas por quê? Porque não está dizendo que os métodos tradicionais de hoje são ruins, né? Mas muitas vezes eles não são sustentáveis, as grandes práticas, e nós viemos aí como uma oferta. Eu nem vou dizer que eles são ruins, eles são ultrapassados. Né? Eles não são ruins, são ultrapassados. E cada um tem uma finalidade, né? Eu digo que o steel frame é bom para várias situações, mas também não é bom para outras, né? Da mesma forma que o pré-moldado é bom para muita coisa e para outras não é. Então, se a gente pegar o que cada um tem de melhor e quem está especificando na ponta, projetar isso, né, estruturar, o cliente vai ter o melhor de todos os sistemas. Perfeito. E tendo o melhor desempenho e eficiência deles como um todo, né? Isso eu defendo bastante. Eu sempre faço um comparativo, porque sempre existe a analogia à alvenaria, né? Mas quando a gente fala do sistema de steel frame, um sistema técnico 100% promovido através de uma engenharia, né, de várias engenharias até chegar na execução, e a alvenaria ela também passa por isso. Mas qual nível de alvenaria? Né? A alvenaria feita de forma informal, por um profissional informal, que está lá sem um método de segurança, trabalhando de chinelo, sem um compromisso, sem ser registrado, ou a alvenaria executada por uma boa empreiteira? Então a gente tem esse nível e é necessário analisar. E eu acho que aí é onde é a nossa grande oportunidade. Né? Nós trazemos uma metodologia assertiva, uma fidelidade orçamentária, uma segurança para o investidor que não pode esperar um ano e meio, 2 anos para ter sua residência e entende que aquilo ali é uma despesa extra. Né? Ontem mesmo eu estava em reunião com um arquiteto e eu tinha feito um orçamento há 2 anos atrás para ele. Meu orçamento dava 2.400.000 e de alvenaria dava 1.700.000. E ele me chamou para uma reunião porque ele só vai construir em steel frame agora. Por quê? Porque já se passaram 2 anos e 4 meses, o orçamento já extrapolou de 3 milhões, ainda não está pronto. Caramba. Então ele disse, Cleiton, me arrependi, não volto mais atrás, daqui para frente vai ser steel frame ou algum outro método construtivo, mas não mais alvenaria. Essa imprevisão é muito grande, né? É muito grande. E falta mão de obra. Muita mão de obra. Somos uma verdade feia contra uma mentira bonita. Verdade. É isso aí, falou bem. É verdade, assusta. Nunca fecha o orçamento. É muito normal as pessoas terem um sonho de construir, mas terem a concepção de enfrentar um pesadelo durante esse período, né? E não precisa, isso não é uma realidade. Quando eu enfrento um orçamento de alvenaria, que eu tô lá e o cliente está em dúvida por conta do preço, que o nosso preço sempre fica um pouco mais alto. Eu falo para ele, vamos fazer o seguinte, chama o teu advogado, monta um contrato com quem tu tá orçando e pede para ele assinar que não vai existir aditivo na tua obra. Tu não vai pagar. E faz um para mim que eu assino. Vamos ver se ele assinar, tudo bem. E com certeza não vai assinar, né? Porque sempre tem aditivo. Não. Assim, e tem por vários fatores, né? Desde um projeto falho, né? Vamos lá, acho que talvez as dores que temos dores parecidas, né? Muito. Porque
Porque assim, o desempenho de uma edificação começa no projeto também, né? Então, um projeto com bom desempenho de especificação, de detalhamento, a gente consegue orçar de forma precisa, né? A vantagem do steel frame é que 45% de uma obra vem de uma única empresa, né? Vai lá te entregar todo o sistema montado com a precisão industrial, né? Porque, pô, é o aço engenheirado, as placas têm todo o controle, né? As medidas, tudo padronizado. Então, isso te dá uma segurança, né? Agora, quando tu vai para os serviços que não são fechados, né? Sim. Não adianta. É muito variável, né? Terraplanagem, vou ter que fazer alguma alvenaria, algum muro. O próprio radier, né? O próprio radier. Quantos radier que tu pegou desnivelado? Nossa. É isso aí. Pô, se tiver que bater estaca. Então, tudo isso vai, né? Então, quanto mais segurança tu ter na hora de montar a proposta para o cliente, né? Ou tu mapear esse risco todo, mais segurança você tem no custo, né? E aí, claro, empresas sérias que vão ter o compromisso em honrar aquilo para o cliente, né? Isso no mercado é difícil ter, né? A gente sabe disso. É muito difícil. Hoje mesmo eu passei no cliente, tu não estava aqui quando a gente estava batendo papo, o cliente me achou nas redes sociais que já me acompanhava. Uhum. E ele disse que queria fazer um orçamento, mas quando eu cheguei lá, primeiro ele queria tirar uma dúvida, que ele contratou uma empresa e estava lá o material já painelizado. A estrutura não era de steel frame, era de drywall. Olha só. Era uma casa pequena, mas de 2 andares. Então ele achou muito frágil, ele ficou com medo, ele ficou com vergonha de me dizer e pedir pra gente ir lá. Que bom que ele perdeu a vergonha. Que bom. Não, Que bom que ele perdeu a vergonha. Que bom. Caramba. Como é que pode, né, cara? E já pagou a entrada, né? Já perdeu dinheiro, com certeza o material. Isso é uma coisa que é um risco presente e muito grave no mercado, né? A falta de normatização de produtos, não a falta de normatização, a falta da conscientização que é necessário seguir os produtos normatizados no mercado. Mas sabe qual é o problema que eu vejo, Cris? Eu errei muito, né? O Rafa deve ter errado também, mas eu aprendi usando os materiais certos, estando lá junto com o pessoal, metendo a cara. Procurando fazer o certo. Eu aprendi dessa forma. O pessoal aprende fazendo errado. Pois mas quem paga a conta é o cliente dele. Cliente. Que pagou por esse aprendizado. Mas assim, eu vou cutucando, né? Porque a gente tem os dois lados, né? Porque assim, esse cliente também, às vezes, procura isso, né? Então, falando também a verdade, às vezes o cliente, ele recebeu, às vezes, 2 propostas. Bem provável, né? E ele recebeu uma que talvez era mais cara e era o certo, e às vezes ele foi para o mais barato. Então é importante o cliente também fazer essa leitura, né? Quem que é a empresa, tem experiência, não tem experiência, tem profissionais habilitados, tem ART, porque aposto que esse cara que faz drywall não tem ART. Né? Não, ele desconfiou porque não tinha projeto. E ele tinha visto vídeos na internet, viu que tinha um projeto de steel frame, projeto estrutural, e o pessoal não tinha um projeto. Isso aí. Foi onde ele começou a desconfiar. Então, esses são os alertas já na hora de até o cara pedir, mas, né, me manda um projeto que você já fez para eu dar uma olhada. Então, às vezes o cliente também vai querendo só o preço e não a qualidade. Quando a gente fala numa construção, né, principalmente de uma residência, né, que às vezes é a única que o cara vai fazer na vida, cara, é o sonho dele. É o sonho da vida dele. Então, tem que estar certo aquilo lá, né? Então, é um compromisso de quem constrói, né, responsabilidade, a jornada... Por mais que é mais rápido, mas ela é uma jornada longa, né? Tem casas que levam 10 meses, 12 meses. Então, e a gente sabe que não é barato, né? Construir uma casa. O custo é caro, né? Então tem que estar seguro. E muitas dessas pessoas não vão ter uma segunda opção de construir novamente. Vai ser a casa da vida deles, né? Isso mesmo. Vai ser a casa da vida ou o problema da vida deles. Isso aí. Vai ser o problema da vida deles. É isso mesmo. Vocês a Fortec, né, e a Municipal Blumenau, a Building, vocês usam as mesmas composições de sistema que a ITEX fornece. O custo de você, como indústria, fornecer um sistema, ele é diferente de quando você vai para o mercado e pega vários fragmentos de materiais e mistura. Então, você acaba absorvendo uma responsabilidade e transmitindo uma responsabilidade para o teu cliente muito grande. Isso aí. Então, hoje, você, por exemplo, nós como ETEX, fornecermos um sistema, nós temos uma responsabilidade muito grande pela composição ou pela própria conversa de cada componente. Uma cadeia, uma rastreabilidade em todo aquilo que você está vendendo e está fornecendo. Isso vai para a ponta, né? E vai o beneficiário é o cliente. Quem constrói também, mas é o cliente, né?
Acho que, vai toda a cadeia. Acho que, na verdade, todo mundo, né? Isso aí. A gente se beneficia, o cliente, a indústria, todo mundo sai ganhando. E o mercado. E o mercado. Porque é necessário enaltecer. Os últimos anos, a saída da norma do steel frame, ela trouxe muitas engenharias de qualidade para o segmento. Verdade. E isso tem provocado um crescimento por inércia muito positivo. O mau fornecedor de solução, que está lá executando a casa com o sistema de drywall externo, ele continua existindo, mas a proporção de novas engenharias boas, de pessoas fazendo o correto, cresceu. Cresceu muito. Interessante. Cresceu muito. O próprio ITIE, né? Com a graduação. Professor Gilberto. especialização, O professor Gilberto Gilberto, então, isso aí também ajuda bastante. Que, vamos lá, acho que eles já estão na 4ª, 5ª turma. Então, nós já temos 4, 5 turmas de profissionais no Gilberto, mercado falando mais. Fica um convite aqui em nome do Cleito para você Eu já convidei ele participar pessoalmente. de um Ele falou que podcast. vai vir em começo do ano. Olha. Vamos mandar depois um corte pra ele. Vamos mandar. Chama ele também, Rafa. O Gilberto, os caras que mais manja de steel frame no Brasil, hein? Pode vir. Se não é o que mais entende, né? De modular, de todo o ecossistema, né? É o professor Gilberto. O grande cara vem aqui falar com a gente em Blumenau, já vem tomar um café. Vamos fazer assim, vamos convidar ele e a gente vai fazer mais um bate-papo em 4 aí. Ah, com certeza. Top. Né? Show de bola. Bacana. Quero fazer uma pergunta que eu recebo muito pra vocês dois. Qual o preço do metro quadrado de steel frame? Então, tem pessoas que ficam brabas. Ligou um cara lá da Bahia esses tempos pra gente ali na empresa e queria o preço do metro quadrado. Aí a gente orientou nossos funcionários, eles explicaram, ele foi lá e reclamou no Google lá. Disse que a gente não estava preparado para atender o cliente. Deixa eu responder essa tua pergunta com outra pergunta. Qual é o preço do metro quadrado da tua camisa? Né? Nós não vendemos roupa por metro quadrado, nós não vendemos um carro por metro quadrado. Por que nós temos que vender uma casa por metro quadrado? É que o mercado está acostumado. É isso aí. Isso aí. Está acostumado e os parâmetros existentes são desatualizados. São desatualizados. Então não são referências para os padrões construtivos, né? Mas assim, é a pergunta mais que a gente escuta em todo lugar, né? Quanto custa para fazer essa casa aqui, uma casa parecida com essa? Mas essa pergunta, eu vejo que ela vem do baixo até o médio padrão. Sim. O alto padrão, ele não vem com essa primeira pergunta. É que às vezes o alto padrão ele não está tão preocupado com o preço do metro quadrado. Claro, né? O dinheiro para ele não é tão preocupante, né? Só que ele primeiro vem pela solução. Né? É isso que eu digo. O nosso cliente hoje, o maior número de clientes é de alto padrão. Por quê? Ele já foi para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, ele conhece o sistema, ele sabe que já é consolidado, então ele não tem medo de utilizar. Isso mesmo. Não, explicar o metro quadrado, né? Ou a composição, né? E isso também vem desde uma preparação em projeto, eu digo. Tudo é projeto, não adianta, porque o cliente chega para nós com o projeto, ou ele chega antes e a gente orienta ele, né, na jornada certa. Só que se o cliente, quando ele chega pro arquiteto, ele tem que dizer, olha, eu tenho um ticket de X mil reais para fazer a minha construção. E o arquiteto, ou o engenheiro, né, o profissional que vai fazer, tem que ter o conhecimento das premissas, dizer, olha, dentro do que você quer fazer, comporta 100 metros quadrados, 200 metros quadrados. Por quê? Ele vai entender o que o cara quer. Pô, eu quero um piso que custa quanto? 300? Pô, o meu terreno tem uma condição geológica que vai precisar de uma infraestrutura maior, então você já começa a mapear essa premissa lá, né? E se tendo esse projeto mapeado, pô, então o estudo daquela casa vai ter aquele custo? Cada casa vai ter sua particularidade. Cada casa tem um preço de metro quadrado diferente, né? Quadrado. Então o cliente que te pergunta, né, que pergunta para nós, né, quanto é o custo do metro quadrado, e quando tu pergunta para ele, tá, mas o que vai ter na tua casa e ele nem sabe dizer, então, cara, então não tem como dizer quanto vai custar a tua casa se a gente tem um projeto, fazer um estudo, né? Então, mas é difícil, né? Então, isso que é o mais usual, tem que ter projeto, tem que ter especificação, tem que ter detalhamento, tem que ter orientação. Claro, dá para conversar sobre projetos já feitos, né? Passar uma estimativa, né? Estimativas, né? Não, isso é coerente, né? Mas a precisão mesmo tem que ter o detalhamento, né? A nossa precisão de orçamento é quando a gente faz o nosso projeto estrutural. Ali a gente consegue detalhar e precisar o orçamento. Mas se tu for ver, quando o cara vai fazer uma casa de alvenaria, ele não faz todos os projetos primeiro, para depois orçar a obra. Aí quando algumas, né? Fazendo o processo ali certo, né?
Só que quando ele quer ir para o steel frame, ele quer saber o custo de fazer os projetos, né? E ele deveria contratar o estrutural, tudo certinho, né? Será que em muitos casos não é porque ele vem com a percepção de que o steel vai ser mais barato? E aí ele já vem com a concepção invertida, eu vou lá olhar se o steel é mais barato, mas senão eu geralmente volto pra alvenaria. É isso. E eu sempre faço a pergunta para esses clientes, né? Quando se lança um carro, ele é mais barato? Ele sempre sai um pouco mais caro, né? E o steel frame, ele é um material superior à alvenaria. Isso aí. Então ele tem que estar um nível acima. Até porque tu tá comprando por mais eficiência, né? Sim. Tu compra por conforto térmico, um conforto acústico, né? Uma menor incomodação. Então, isso naturalmente é mais caro do que algo que tu é inferior, né? Vocês dois mesmos passaram os últimos anos vencendo uma curva de evolução que não passou pelo preço que vocês ofereciam ao mercado, mas sim a maturidade e o valor agregado nos projetos que vocês fizeram. Sim. Se vocês tivessem passado aí os últimos anos perseguindo preço de alvenaria para ser batido, já tinha desistido, ou vocês estariam fazendo mutantes aí no mercado? É isso aí. É isso mesmo. Já teria desistido. E o personalizado, né? A gente tem diferença de construção, né? Eu até acredito que com o passar cada vez mais dos anos, essas construções que a gente faz hoje, que cada uma é diferente da outra, vai se tornar muito e muito mais caro. Porque você é muita personalização, consequentemente é muita mão de obra, é muita engenharia para aquele ponto. Então, eu vi de 2 entregas esse ano de casas grandes, é muito detalhe. E cada cliente tem um gosto. Então, você entender isso, né, e transformar isso em execução, ainda mais se você tem projetos que não estão 100% detalhados, é muita mão de obra. Isso cada vez vai ser mais caro. Mais caro, isso agrega valor, né? E agrega valor. Então, eu acho que o modular vai ganhar espaço de velocidade por ser, né? Pô, quer comprar na prateleira, o custo está lá, mas o produto é esse, né? Se não, você entra no personalizado. A industrialização, né? Isso. Vim pronto de fábrica, offside. Isso mesmo. Quer uma casa 2 quartinhos desse modelinho? E tá aumentando bastante, né? Tá aumentando Não, bastante. é muito grande. Eu tava pesquisando esses dias, tem bastante empresa já no mercado. E tem bastante empresas de renome, né? Por exemplo, a Leia, em São Paulo, a própria Tec Verde, né? Uma empresa que tem aí trazido muita escalabilidade para esse mercado e principalmente impulsionando essa visão. Já que a gente entrou nesse assunto, eu vou agradecer um patrocinador também. A Perfilar, do Grupo Lar, eles fazem modular. Fazem modular. Eles fazem modular. Então, quem precisar pode entrar em contato com a Perfilar. Aproveitando também, para quem precisa de isolamento acústico, térmico, Ecofiber. Ecofiber aqui de Blumenau, o Cris conhece bem, né, Cris? Uma das pioneiras aí no segmento de isolamento sintético e as grandes vantagens aí do... Um excelente material, né? Com certeza. Excelente material, amplamente usado no mundo inteiro, né? Eu sou fã, tá? Eu prefiro usar a Landpet. Sim, a Gipso foi a primeira multinacional nacional e a Etex hoje também mundial, com outros locais no mundo que adotaram a lã sintética no portfólio, né? A Etex ela é muito volátil nisso porque ela é proprietária da Ursa na Europa, que é um dos maiores players de lã mineral também. Então a gente trabalha enaltecendo a vantagem de todos os produtos. Acho que o mercado tem excelentes materiais e opções de você analisar a curva de desempenho adequada para cada projeto. O mercado brasileiro ganhou muito com a ampliação desses materiais. A gente falou um pouco, né? Lá no passado era muito mais limitado, né? Meu Deus. Muito. Mas olha só como é interessante, né? Da mesma forma que há 5 anos atrás, 8, 10 anos atrás era muito surreal, em 10 anos o steel frame já evoluiu mais do que 300 anos de alvenaria. Imagina daqui 5. Tem muita coisa vindo por aí. Muita coisa daqui vindo. 2 anos. Daqui 2, isso. A gente pode até já marcar um podcast para daqui 2 anos para a gente voltar a falar. Pode. Vai ser Espero que a gente ainda esteja bonito. Falando nisso, Cris, sobre placa Superboard. Superboard, primeiro, sou suspeito a falar, né? É uma das minhas paixões. Todo mundo sabe que é um dos produtos que eu tenho mais identidade de trabalhar. A Superboard, ela no Brasil, ela sempre foi reconhecida, principalmente no mercado técnico, como a melhor chapa de fio de cimento do mercado. Então, a gente tem ela hoje no mercado trabalhando um posicionamento aí acima das chapas comerciais. O mercado tem muita opção de material mais competitivo até em alguns pontos para balcão. Mas o mercado técnico ele precisa de algumas garantias, onde um produto, por exemplo, como uma Superboard, que tem uma composição autoclavada,
mas não basta autoclavar uma chapa, ela precisa ter uma resistência mecânica, uma estabilidade mecânica diferente. Então, o Superboard te traz essas vantagens. Vocês dois usam o Superboard há muito tempo e sabem a diferença. A gente fez agora uma obra em Palotina, na Cevale, né, Cris? Perfeito. Mais de 1.000 metros quadrados lá de parede. Show. Eu particularmente, quando a gente trata, por exemplo, do mercado de Superboard, eu remeto muito às particularidades de especificação do mercado de steel frame. Eu mesmo sempre falo que eu não sou um simpatizante do Basic Coat no sistema de steel frame. Por quê? Vocês passam por uma jornada de conversão, de convencimento, de superioridade de desempenho térmico, mas aquela casa tem que ser feita e ficar parecendo com uma casa de alvenaria. Então, por isso eu sempre tento instigar, por mais que a curva comum vai ser finalizar aquele projeto com aquela ambição do cliente, mas é a gente trabalhar a jornada do consumidor final para que ele conheça outros materiais. Pelo menos para ele saber que existe outras opções, né? A conversão, por exemplo, de siding, especialmente no sul do Brasil, ela é gigantesca. Principalmente quando a gente mostra para o cliente as vantagens de um sistema que te dá uma arquitetura mais exclusiva. Ele te traz vantagens, até mesmo, posso dizer, talvez o pessoal vai dizer, mas ela traz uma segurança técnica muito grande, uma praticidade de execução, e você traz uma cara distinta daquele mercado. O Rafael fez uma obra em Mafra, no ano de 2020, Rafa, 19? De 18 para 19. A casa do juiz da cidade, uma casa excelente, um padrão americano, ficou uma casa muito original. Então, quando a gente vem no mercado nacional, por exemplo, dentro do nosso portfólio, eu falo, você tem uma série de opções para que você possa fazer com que o seu cliente passe por uma jornada de percepção. E às vezes a gente insiste em sempre apresentar a mesma solução. Então, quando vai para Superboard, junta parente, você assume os traços. É igual querer esconder os traços da idade, né? Não adianta, esse momento vai aparecer. Pode aplicar botox, fazer o que tu quiser, mas vai aparecer. O Cris está invocado na beleza, né? Ele quer o melhor ângulo, ele quer... desde que ele chegou aqui, bonito, né? E, geralmente isso é uma característica dos mais feinhos, não dos mais bonitos, a preocupação. Tô vendo, peraí que eu pego... Calma, maquiagem. Não, mas é verdade, eu acho que a gente tem que discutir, tem que falar sobre opções diferentes. E esse vício gigantesco de deixar a casa monolítica, aquela aparência de alvenaria. Mas às vezes parte da gente. O Muito. cliente às vezes nem conhece, nem Também. sabe que existe. A gente tem que mostrar para ele, abrir um leque de opção para ele. A gente pode hoje desenvolver catálogos de soluções, modelos, e você faz o cliente passar por uma jornada onde a gente sabe que o destino final é aquele, mas deixar a percepção dele passar por soluções inovadoras, que trazem muitas vezes até para vocês como engenharia alguns DNAs exclusivos, né? O Rafa sempre pede, por exemplo, um material nosso que chama-se Equitone. Você teve também contato com o material? Tem o material, né? Sim. Tem a amostra? Tem. Nós vamos ter esse material no futuro, a gente está trabalhando. Justamente esse trabalho passa pela maturidade das engenharias em especificar e buscar essas soluções. Esse material é excelente, né? Mas assim, eu acho que... Mas é porque tá mudando o mercado da forma de falar de fachada. Hoje a gente fala de sistemas de fachada. E não de aplicação direta. Perfeito. Então, assim, parou a época de usar, vamos lá, USB, membrana, cimentícia, basic coat, né? Desgraça. Padrão, né? Desgraça do steel frame. Padrão, mas assim, é o que tinha, fica igual a alvenaria. Então, hoje, tu falou do siding. O siding é um sistema de fachada. Equitone é um sistema de fachada. Superboard, aparentemente, é um sistema de fachada. E aí tu vai trabalhando a melhoria térmica, acústica, conforme o desempenho que o cliente quer. E ao mesmo tempo, eu acho que tá rolando cases que também vão ajudar o mercado a ficar mais seguro. Com certeza. Porque também o cliente olha um portfólio, mas às vezes é do Chile, é da Argentina, é da Europa. Daí a gente já tem Mafra, que é uma referência. Tu mostra, Mafra, Brasil, o cara vê, Uma Florianópolis, uma fachada aí de 8.000 metros junto à parente, Superboard. Aí começa a pegar os cases das pessoas que deram certo, daí tu mostra o cliente, eu já sei que tem, tá funcionando. Então o cara vai fazer. É que o medo do cliente é ele ser experiência.
Isso aí. Esse é o maior medo do cliente, ele não quer ser experiência. Mas aí que vem a vantagem, porque quando ela passa por engenharias maduras como vocês, ele deixa de ser experiência. Vocês se tornaram a experiência Sim. Vocês já testaram os sistemas deles. Mas isso eu acho que é o amadurecimento de todo o mercado. A indústria está mais madura em relação a... Já enxergou que isso é um diferencial que tem que trazer. Então, elas estão testando isso mais. Né? Tanto é que a própria Gibson está trazendo a própria cadeia, né, mais formatada de diversos materiais para também estar preparada para atender a demanda que está vindo. Por que está vindo? Porque cada vez, voltando a falar de mão de obra, se eu faço uma casa que é mais rápido, eu tenho que ter materiais que me entreguem uma performance mais rápida. A gente vê muito vídeo... vamos lá, todo cliente fala dos irmãos a obras, né? Ou até mesmo a gente vê os vídeos de aplicação lá fora. Tipo, pô, o próprio morador da casa foi num home center, Do yourself. Lá, o SAD e os acessórios, e o cara foi lá e começou e o que ele mesmo revitalizou a fachada. Olha, eu fiz lá em casa, hein? Boa grande parte foi eu que fiz lá em... Pois eu fiz lá no escritório. Vamos fazer uma brincadeira com isso. Foi rápido, Cris? Não foi porque não está sobrando muito tempo vago. E mas é fácil, como todo mundo fala também. É técnico. É técnico, é preciso. É mais racional do que força. É isso aí. Meu pai é montador de drywall. Eu botava a mão na massa, eu sabia. Ainda sei, né? Mas passaram muitos anos. Faz uns 3 anos atrás, eu resolvi fazer uma paredinha em casa, 3x3. Falei, eu vou fazer. Cara, eu trabalhei sábado, trabalhei domingo, não acabei. Mandei o pessoal lá terminar. É foda, né? E a raiva que tu passa, né? Meu Deus. No sábado, quando eu não tinha terminado, eu disse, por que eu fui começar isso aqui? Sim. Aí a vergonha de não terminar, porque eu falei pra todo mundo que eu ia fazer, né? Ah, não, quem terminou lá não fui eu, foi o meu ego mesmo. de não deixar. É igual fazer mostruário, né? Meu Deus, cara. Não, deixa que eu vou fazer, que isso aqui é prático. Meu Deus, tu leva 3 dias fazer mostruário pra uma feira. É um saco, gente. Em breve vocês vão ter, hoje vai ter o Fábio Correia aqui. O Fábio Correia para mostruário, ele tem um cuidado, ele tem uma mão, cara, que... Fábio, né, Eu tenho um funcionário assim, o seu Jair. Cara, ele vai lá, ele alisa. Às vezes eu digo, cara, tá bom, não precisa mais. Vai. Tá ótimo. É um dom pro negócio. São artesãos da construção a seco. Mas sabe que legal? Esses caras são bons pra fazer, tipo, siding, aquelas fachadas parede. Porque é um cara que ele vai lá, se não tiver 1 milímetro, ele não instala. É o cara pra ir depois. Levantamos o aço, aí ele vai lá pra fazer os acabamentos. Mas a gente vai... É um cara pra deixar ele só pra fachada. Mas a gente vai evoluir esse ponto. Ele trabalha internamente de empresa, ele não... Já é um senhor de idade. Mas a gente vai evoluir a esse ponto, né? A gente está chegando aí numa curva de demanda que a gente vai conseguir transferir uma especialidade para cada função. O drywall a gente persegue, né? Você faz muito prédio, né, Cleito? De estar chegando cada vez mais perto de um ponto de equilíbrio de demanda, onde você vai ter equipes exclusivas para estruturação, para lã e para chapeamento, como são mercados mais maduros, eu já estou né? fazendo isso, eu estou começando a dividir as etapas dentro da obra. Produtividade, assertividade. Muito. Oi, agora deixa eu fazer uma pergunta. Já que vocês falaram no drywall, né? Eu não faço mais drywall há muito tempo. E devia ter te muito chamado tempo para me ajudar. Na verdade, né? Mas é que na verdade a gente fez algumas obras pontuais, na verdade nunca foi nosso forte. A gente vendia os insumos, mas eram os montadores, né? Mas a gente fez alguns trabalhos de especificação prediais, de inserir o projeto no drywall, né? Fazer um projeto de especificação. Mas hoje até para as pessoas, né? Como é que está hoje os comparativos da galera, né? Tipo, o drywall para o prédio, alvenaria. Claro, eu sei que é vantajoso, né? Agora uma pergunta para a galera que vai ouvir a gente, como é que estão essas diferenças e percepções, vocês que atuam bastante nessa área, né? O mercado mudou muito. Aham. Tá todo mundo começando a aceitar. E eu costumo dizer que daqui 2 anos não vai ter mais parede de alvenaria dentro dos prédios. Tá todo mundo já procurando, todo mundo querendo fazendo estudos. Uhum. A gente tem grandes empresas aí que estão puxando isso, né, Cris? A alvenaria, ela tem um amigo muito leal nela, que mantém ela lá, que é a empiricidade de como se constrói. O morador, a equipe de vendas, né, Cleito, ou a pessoa que ainda não se aprofundou nas vantagens do drywall, ele tem a percepção de que uma parede dura, onde se eu quiser ir lá e ficar chutando, ficar batendo, é o que ela precisa. Isso não existe. Né? Sim.
Não é isso ali que o consumidor final quer. Ele quer acústica, ele quer térmica. Ele não precisa daquela resistência à pancada, que é uma besteira. Chega em casa vocês dois e fica lá batendo na parede, espera a esposa de vocês perguntar o que vocês estão fazendo. Eu tô amando aqui a parede, se vocês têm parede de alvenaria ainda. E eu acho que nunca ninguém foi comprar um apartamento e saiu batendo nas paredes, né? Isso é... Não, e mesmo que faça, né? Se o cara explicar os benefícios e comparativos, né? De um para o outro, né? Pô, tá aqui, a explicação é essa, né? Da mesma forma quando se vende uma casa de steel frame, né? Até por ela ser oca, ela te traz alguns benefícios, né? Com certeza. Com certeza. Acústica, térmica, é uma característica. Você quebra a ponte térmica provocada por a radiação solar. Mas a gente ainda vive alguns pontos de maturidade, de engenharia e de concepção de alguns incorporadores e construtoras. Por exemplo, a procura de um método normatizado, de você seguir uma norma de execução é muito grande. Mas a gente ainda vive muito comparativo, por exemplo, com forro de gesso, plaqueta, que não tem uma norma de produção, não tem uma norma de execução. Eu tenho um amigo que é construtor aqui no litoral, um grande amigo, e ele constrói lá há anos e ele vende um apartamento com um valor muito interessante, é um excelente material que ele vende, mas pode ser melhor. Pode ser melhor, ele pode entregar aí um forro com maior desempenho acústico, ele pode entregar uma parede com melhor desempenho. E a velocidade de obra dele, né? Pô, fazer um forro de plaquinha e um forro de acartonado é surreal a diferença, né? Mas a gente tem que investir. Algumas construtoras, elas têm nos procurado, eu vejo que você faz bastante treinamento também. Faço. E treinamento a equipes de vendas. Isso a gente precisa fazer para conseguir... Ninguém faz. Eu acho que isso é um trabalho legal começar a ser feito. Uhum. Amadurecer, dividir conhecimento, ouvir as dúvidas. Uma ocasião, um corretor me perguntou, poxa, mas e se meu cliente deixar a torneira por acidente aberta no banheiro e ficar um dia fora? Eu falei, poxa, verdade, cara, isso é um problema, mas não é a parede que vai ser o problema dele. Não, é umas perguntas... Você quebrar esses mitos. Diferenciadas, né? Quero aproveitar e fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Helva Plaque, compensados estruturais. Rafa, tu já conhece? Já ouvi falar, não usei ainda, mas já ouvi falar já. Já chegou o material técnico. Vou te apresentar o Rafael também. Cara, gente finíssima. Mesmo que tu não compre, vale a pena pela amizade. Um cara sensacional, Show. tá? Legal. Grate Publicidade. Você que precisa alavancar sua empresa, conseguir números mais altos, chamem a Grate. Já tem lá marketing digital cuidando pra ti, Rafa? No momento, não. Então, ó, a Grate tá aqui, tá nos bastidores aqui. Até pegaram o meu Instagram. Show. E Elétrica Zata, 35 anos no mercado, meu amigo Seu João e a Rafa. Conhece eles? Esses a gente conhece bastante. Todo São mundo cliente. figuras, né? Sim, esse a gente Sexta-feira passada, não sei se vocês conhecem o Anísio. Anísio. Tem um churrasco? Cara, conheço. Churrasco do cara. Anísio. Tem até uma história com isso. É um botecão, cara, mas tu chega lá, é só BMW, Mercedes, cara, só gente... E é um boteco. E o Seu João tinha me convidado para um dia lá e eu não fui. E um cliente meu disse, Cleiton, vamos lá no Anísio. Eu disse, vamos. Quando eu cheguei na porta, ele tava lá, ele berrou. Cara, eu conheci o seu Anísio quando ele é falecido agora, mas É o filho dele que cuida, o Nino, né? Mas eu conheci o seu Anísio quando meu pai veio para Blumenau. Eles eram vizinhos e foi uma das primeiras pessoas a ajudar meu pai quando ele veio para cá. O pai era agricultor, veio para Blumenau e o seu Anísio foi uma das primeiras pessoas. Assim, eu morava naquela região. E, cara, é uma carne boa. Muito bom. Pô, não muito conheço. bom, muito bom. Vamos marcar Vamos pra ir marcar lá. de lá. Vamos. Eu não sei como é que eu tô sexta-feira que vem, mas de repente sexta-feira que vem a gente vai lá. Vamos. É só na sexta? Os outros dias não é churrasco. Tem um dia que é feijoada, um dia que é... todo dia tem alguma coisa diferente. Mas o Valcir tá pra vir pra cá na quinta ou sexta, ou quarta ou quinta, alguma coisa assim. Aí já Tá podia... todo mundo Vamos, convidado vamos. também Já que tá rolava assistindo o podcast. A gente vai tá todo mundo fazer- convidado. Anísio, ó, churrasco lá no bar do Anísio. A gente tem que ganhar uma comissão, né? Um Tô almoço, fazendo pelo propaganda pro Anísio aqui. Anísio, tu é o novo patrocinador aqui do programa. Não é Anísio, como é que é o nome do filho dele? É o Nino. 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 Falando em mão de obra, que a gente estava conversando antes, como é que vocês veem a mão de obra pro futuro de construção a seco? Uhum. Quer começar? Caramba, nós somos a solução que precisa de uma solução. É porque assim, fiz essa pergunta porque eu li um artigo essa semana que de 10 construtoras,
no Brasil hoje, 7 estão com problemas de mão de obra. Sim, Cleiton, assim, nós vivemos hoje muitas construtoras, parceiros nossos de longa data que converteram. Um dos fatores de buscar essa conversão foi a dificuldade de mão de obra. Você conseguiu trazer uma mão de obra mais técnica para dentro, reduzir o número de operários dentro de uma obra para construir sistema industrializado. Mas hoje nós já sofremos com o volume gigantesco que está tendo de inércia, o número de construtoras convertendo é tão grande que nós já temos um déficit de mão de obra. Já temos, eu até provoco aqui o Rafa, que trabalha na área, né? Imagina que tu tem um aumento hoje de 20% na tua empresa de pedido. Tu vai conseguir atender, Rafa? Cara, é difícil. Tem que rebolar muito. Então hoje a gente já tem um déficit, né, Cris? Tem, Cleiton. Os próximos anos vão ser desafiadores. A Gipso, ela criou, por exemplo, uma plataforma educacional que chama-se Gipseiro, para uma comunicação direta com o montador, onde o montador tem condição de entrar e fazer um curso passo a passo com o nosso departamento técnico, o qual vai dar um embasamento teórico muito bom, para que quando ele vá para a execução, ele comece a fazer essa ligação, né? A parte prática, sem as boas práticas teóricas, sem essa parte educacional, acaba sendo falha. Então, é uma das necessidades que a gente tem de apoiar o mercado no desenvolvimento de novas mãos de obra. E esse pessoal de obra hoje, o pedreiro que não quer mais ser pedreiro, o servente que não quer mais ser servente, eles podem migrar para a nossa área. Pode. Com certeza, com certeza. Eu acho que a minha equipe migrou da construção civil. Da construção civil. Então, e não querem voltar de maneira nenhuma, né? Só que, cara, eu acho que existe uma curva de aprendizado que essa galera tem que buscar, né? Tem. Então, talvez tenha os canais das indústrias, mas eu acho que talvez daqui a pouco o Senai, Senac, essas instituições têm que começar a trazer um pouco mais. Senai de... tem, Eu Senai fechei tem. uma parceria com o Senai. É, O pessoal do Senai que está me assistindo, fechei uma parceria com eles. A partir de janeiro a gente vai começar a fazer ó. eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai ter alguma coisa bem legal lá no Senai. Então aí é legal, você começa a capacitar. Eu comentei que eu tinha ido para o Mato Grosso fazer uma imersão lá de estudo e a gente conversou lá muito com a prefeitura e a prefeitura tinha uma verba destinada a cursos, né? E agora, a gente indo metade do ano passado, mais ou menos na metade desse ano, a gente recebeu uma mensagem deles que eles implantaram o curso de Steel Frame com o Senai lá. Ah, que legal. Legal. Aham. Cara, pô, muito massa. A gente estava até falando de materiais e tal, então, porque eles viram já que o potencial... Porque lá, se aqui já é difícil, imagina lá no Mato Grosso a mão de obra, né? Então, faz todo sentido capacitação. Senai tem alguns polos antigos. Curitiba tem um polo bem desenvolvido de construção a seco. Tem vários polos nacionais. Aí. A ITEX em São Paulo tem uma parceria com o Instituto Federal, onde ela mantém uma base educacional. No Rio de Janeiro também, em Itaguaí. Para que quem queira se aperfeiçoar, tem um lugar que vai lá de graça, aprende, ganha certificado. A gente fez bastante curso também uns anos. Agora a gente deu uma diminuída, né? Mas a gente deu bastante. Formou algumas turmas, pelo menos com os conhecimentos iniciais de steel frame, depois tem Todos os cursos que tem no mercado são conhecimentos iniciais. Tu vai aprender no dia a dia, né, Rafa? Isso aí. Interessante que vocês treinam até mesmo os concorrentes de vocês, né? Sim. Que aperfeiçoa a concorrência para um nível... Mas eu acho que sabe o que é isso? É que a gente estava falando lá no começo do podcast. A gente ama o que a gente faz e a gente ama esse sistema. Então a gente não vê isso como concorrência, como... A gente vê um mercado tão grande que quanto mais gente tiver, mais gente conhecer, melhor resultado a gente vai ter. E se a gente treinar um concorrente honesto, uma boa qualidade de concorrente, o mercado sobe a régua. Sobe a régua. Consequentemente, todo mundo sobe. Agora tu treina e vai para um cara que estraga, aí é onde zoa, né? E como tem, né? Mas é que tá. Foi o que eu falei antes também no início do programa. Quando eu vou numa concorrência que o Rafa tá lá, eu vou tranquilo. Se eu perder, ele fez um trabalho melhor do que eu, mas o preço eu tenho certeza que foi justo pro cliente. E se ele perder para mim, eu acho que ele pensa da mesma forma. Com certeza. Eu acho que a gente tem a única certeza de que não é por preço, né? O cliente provavelmente fechou, às vezes, por outro motivo, mas o preço não foi a briga de preço. Tu pode dizer pro cliente, eu tô puto contigo, mas tu fez uma boa escolha. Isso aí. Mas com certeza vai ser uma disputa saudável. Né? Saudável. A obra mal feita, o mercado paga, né? Vocês perdem novas oportunidades, o mercado acaba sofrendo com esse custo. É verdade. Não, e sair do... A gente estava falando também, né? Drywall, steel frame, acho que até para a indústria sair desse mercado
mais sangrento, né? Vocês costumam dizer, para o mercado de maior especificação, a margem melhora também, né? Então, fica um sistema mais saudável, né? Vira um mercado de valor, né? Quanto mais a gente Sim. fica batendo preço, não é saudável para ninguém, né? Você constrói um mercado pobre de competitividade e desempenho. Eu costumo dizer muito, quando a gente fala de drywall, por exemplo, do Iapoca ao Chuí, uma parede com montante de 70 e uma chapa ST de cada lado, ela é igual. Né? Se você está seguindo os critérios normativos, ela é igual. Então, você vai competir aonde? Vai competir no preço, no desempenho de mão de obra. Tem que agregar alguma coisa A indústria mais. acaba brigando por preço, né? Mas a gente, eu acho que não. A gente é posicionamento. Vocês como engenharia. Geração de valor. Né? Posicionamento. Mas o que a gente vê ainda no mercado, está muito sanguinário a briga, principalmente na base, principalmente no mercado que está entrando, está buscando essa pulverização. A gente vê aí uma prostituição de materiais, de preço muito grande. Isso dá uma certa capilaridade nas execuções, mas empobrece o sistema. O sistema ele não deve entrar como um sistema inferior. Nós costumamos falar, por exemplo, é muito comum, eu vou fazer uma divisória de drywall. Não, você não vai fazer uma divisória de drywall, você vai fazer uma parede. E essa parede é uma parede de drywall. Então, a gente tem que enaltecer o sistema para que a gente consiga colher um superlativo de tudo isso que a gente faz. Verdade. E mostrar para o cliente que é uma parede de drywall e ela é superior ao sistema convencional. Perfeito. Isso aí é uma parede que tem projeto, né? Acho que a primeira parede, se eu abrir lá um manual de projeto, tem uma especificação da parede, né? Gente, você vai no mundo inteiro. Vai no mundo inteiro, é o sistema que você colhe. Você falou uma coisa, Cleito, a resistência do corretor de imóveis, muitas vezes. A resistência é talvez porque nós ainda não chegamos lá para apoiar ele com informação. Justamente. Mas esse corretor, ele viaja, ele está em qualquer lugar, ele está a rede hoteleira, por exemplo, é um bom exemplo. Até anos atrás, você via hotéis sendo feito em drywall, parecia ser uma inovação. Hoje é muito estranho você ver um hotel sendo feito em alvenaria. Eu acho que nem fazem mais, né? Não vejo. Pelo menos eu nunca mais vi nenhum. Os últimos que eu fui, nenhum era. Eu também. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu vou em hotel, eu bato na parede. Eu quero saber se é de drywall. É isso aí. Mas acho que a gente que é da área, a gente vai, né? Peraí, quando ela tá bem lisinha, tu dá dúvida, dá uma batidinha pra ver se é. Mas daí eu bato pra ver se ela é eficiente. Eu bato pra ver se ela não é oca, se ela, se eu percebo o isolamento e a eficiência dela. Aí, em relação ao quarto do lado, aí não é pelo drywall, eu quero ver se os caras fizeram bem feito, né? Pô, ela tá isolando, eu tô escutando o cara do lado. Olha, mas se você pegar uma parede com duas chapas fortíssimas de 15 milímetros, você não vai ter essa percepção, porque o negócio é muito robusto. Pô, mas olha só, né? Agora eu fiz uma obra ali no shopping, eu acho que uma das poucas obras da drywall que eu fiz, que é aquela de criança lá, né? Sim. Não vou fazer publicidade. Só se ele patrocinar o programa, se ele patrocinar o programa, né? Ou se ele levar um café lá na sala. Olha, você tem uma criança crescendo. Você não vai... Ele não pode não ser teu fornecedor, mas você vai financiar ele. E na época, não sei se tu vai lembrar, a gente vendeu o projeto de drywall. Então a gente fez um projeto especificando que tinha paredes altas, que foi feito um cinema, ia ter tijolinho colado e tal. Cara, eu passo todo dia na frente, cara. E a gente usou a fortíssima, porque ela ia ficar fazendo frente com o maior fluxo do shopping, né? Sim. Cara, e tu vai lá, tu olha a parede. Tem vários riscos de bater, mas não tem um buraco, cara. Tá perfeito. Tá perfeito, cara. E eu até fico assim, meu Deus, gente, que criançada aqui dentro. E, cara, é voadeira aquelas criançadas. Cara, eu olho assim, dou aquele check-up. Cara, tá topzera. Cara, eu vi um vídeo hoje na internet. Depois eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar agora que meu celular tá ali. O cara mora fora do Brasil. Ele botou 2 placas. Não é da Fortíssima, mas era alguma outra marca que eu não lembro. Ele pegou um martelo e bateu com força. Pra mostrar pras pessoas que não quebra. Não quebra, cara. E ele disse que o vídeo estourou. Até por isso que eu vi. Chegou em mim o vídeo. Vamos fazer um. Vamos fazer... Eu vou fazer com certeza. A gente cede as chapas. Aí, ó. Bom, mas vou dizer,
Dá uma marreta para um cara, para dois caras é o mesmo cara, né? Ele atravessa uma de tijolo mais fácil que ele atravessa uma de drywall. De drywall. Sim. De drywall, vamos lá, de steel frame. De steel Uma frame. parede de steel frame de uma casa. Quando teve lá em 2020, durante o episódio lá da pandemia, pode falar pandemia? Antes Pode, não podia pode. mais falar pandemia, Não, pode né? falar. Que aí teve Eu acho que pode, né? teve a onda dos hospitais tava modulares. E na onda dos hospitais modulares, a gente criou alguns protótipos em conjunto com o cliente. E nesse cliente tinha um engenheiro, o engenheiro Murilo, um cara fantástico. E eu lembro que nós fizemos um protótipo que era uma parede com chapeamento duplo de fortíssima, 30 milímetros de chapa. E ele era um cara forte, assim, e ele veio correndo com uma força e deu um chute, mas com todo o gosto naquela parede. E não aconteceu nada. Quem nunca? Ele falou, caramba, como eu queria fazer isso, gente. Meu sonho era fazer isso, tô satisfeito. E a parede Não, meu sonho é ter um kit que tu leva dentro do carro. Quando o cara fala, mas essa parede tu põe lá, chuta, quebra. Dá-lhe aí. Como eu vou dizer, nos treinamentos que eu fazia, era difícil não ter um cara que não ia lá dar um soco na parede. Cara, eu falei, não, cara, se eu botar uma placa de gesso e o teu cara for um cara bom, ele passa uma placa. Mas, cara, se botar uma fortíssima, botar dupla... Não passa. Machuca, cara. Machuca. Mas deixa eu aproveitar o gancho da fortíssima. Vamos falar sobre... Eu queria falar com vocês sobre especificação de casa. Tá. Principalmente parte interna. A gente falou algumas coisas de fachada antes, mas parte interna falando da resistência. Resistência versus custo. Porque no Brasil, as pessoas estão acostumadas na steel frame... Vamos lá. Um USB, porque é mais fácil a fixação, né? Os mitos, né? É mais fácil fixação, vamos botar na cozinha. A gente também, às vezes, até vende por maior facilidade. Mas 2 placas fortíssimas dentro de uma casa, por exemplo. Custo baixo, extremo desempenho. Extremo desempenho. Né? Pô, e além de ser O mais Cris fácil vai me de ajudar instalar. agora? Eu acho que chega a ser superior a um painel de USB. Chega, Cleiton. O que acontece, sendo bem transparente, é que muitas vezes, depende do projeto, ele procura a característica que aquele elemento fibroso, a madeira, pode te entregar. Mas mesma coisa, eu acho que é pela sensação do bater numa madeira e Isso é frágil, né? E parecer ser mais resistente que o gesso. Eu não posso dizer como um consenso total que é pela percepção da pancada. Eu acho que hoje ainda está muito mais a um conforto na questão da fixação, talvez. Quando o teu consumidor ele tem acesso à informação, ele está maduro, ele já fixou lá armário, tudo adequado, com as instruções de bucha, onde eu fixo no montante, onde eu fixo na chapa, ele vai embora. E aí sim, ele tem muito mais desempenho, ele tem a segurança que o comportamento daquela drywall, daquelas chapas de gesso a longo tempo é exato. Aí você tem uma maturidade maior. A gente costuma analisar o nível de maturidade de cada mercado. Então você vê que muitos mercados a gente ainda está discutindo a conversão do drywall, onde outros mercados a discussão está muito aquecida sobre sistemas de fachada. Então a gente até instiga, a gente está discutindo aqui o drywall, mas nós já tínhamos que estar discutindo a vedação externa. Então tem isso. O Enix desse ano teve uma característica importante. Nós vimos muitos empreendedores, incorporadores que já estavam visitando a feira buscando uma inovação. Muitos. Eu encontrei alguns clientes meus lá. Nós não expomos drywall. Nós não falando Nix, no congresso, acho que o olhar estava para produtos já diferentes do que a gente está habituado a ver. E aí, qual é a inovação que vocês têm para mostrar para nós, né? Do passado a gente está suprido. Agora, então, a Itex, por exemplo, não expôs drywall no Enix e no congresso desse ano. Não falamos de drywall, falamos de outras inovações e o drywall foi uma consequência. Sim. O drywall acho que nem vai entrar mais em feira e congresso, né? Eu acho que o drywall já está consolidado, não tem mais o que falar dele. Acho que cada vez mais ele vai cair, não tem mais o que falar vai dele. sair fora. A crescente da demanda dele no Brasil é estratosférico. A gente tem muita oportunidade, tem muita... Aonde a gente passar e ver uma casa, um prédio sendo feito as vedações internas em alvenaria, é oportunidade. Assim como eu sempre menciono, o quanto é oportuno o mercado de expansão para o steel frame. Se a gente pensar a quantidade de estrutura que é passivo de receber um novo andar em steel frame, ele está ali, isso é um mercado imediato adormecido. Se nós conseguirmos despertar informação nesse consumidor, nesse cliente, que ele tem essa possibilidade de expansão, pensou quanta coisa a gente tem para fazer? Sim, com certeza. Já temos alguns cases nesse sentido, né? Temos, eu tenho uma clínica aqui em Blumenau,
uma clínica oncológica, 3 andares, a gente fez o 4º andar em steel frame para eles. Sim. Mas como a gente... Entender, esse é um desafio nosso. Nós, como indústria, como engenharias, como a gente leva educação, comunicação, informação para esse consumidor, para esse cara que é imediato, ele está rentabilizado, ele tem um negócio. Você chegar para ele e dizer, mais um andar, mais tantas salas comerciais, é muita oportunidade. É dinheiro, né? É dinheiro, às vezes, parado que ele não sabe que está ali. E principalmente o investidor, ele olha muito a curva do tempo, né? Sim. Quanto que eu vou botar, quanto vai retornar, em que período, em que momento. Então isso faz muito O motivo de eu fazer muito obra de steel frame na indústria é justamente isso. Não, é uma veia muito interessante. Muito interessante. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Uma das grandes características modular, né? Tá surfando, né? Você tem o seu negócio funcionando em muito pouco tempo. Você não espera aquele tempo todo. É muito rápido, né? Isso aí. Não, e pensa, eu já trabalhei numa obra deslocada de um centro no interior, né? Cara, os caras produziam, cara, era 3, 4 metros quadrados por dia de bloco de concreto. Isso é inimaginável, gente. O prazo que a obra vai é muito difícil. Agora, se fosse uma parede steel frame. Cara, e esse é um dos motivos que eu trabalhei lá que me virou muito a chave, né? Cara, se fosse em steel frame, quanto tempo isso poderia ter sido feito? Cara, porque era sempre um atraso, né? Mão de obra, não produz, não vai, é bloco, é concreto, enche, vai, aquela novela toda, né? Então, olha a velocidade que os caras ganham com isso, cara. É surreal. Rafa, só para dar uma referência, você fez um projeto agora que foi uma casa interessante, eu não sei o nome da casa, a casa que tem aquele cachorro gigante lá, que tem um lobisomem. Aquela casa é uma casa grande. Da velha? Da velha. Sim. Quanto tempo você construiu aquela casa? O cara tem um lobisomem e um dinossauro. Eu vou tirar a infraestrutura. Perfeito. Porque isso empata. Porque a infraestrutura é igual. É igual, digamos, as caras, mas ela é muito dependente do clima, né? E lá a gente sofreu muito por conta do clima. Mas o steel frame, a parte que pega de steel, são 200 metros quadrados, né? De começar e terminar, não deu deu 3 meses e meio. E assim, uma casa alto padrão, com muita coisa, muito detalhe. Por isso que não é sustentável, né? Você troca ali 3 meses e meio, 4 meses de execução de uma casa. Só em um momento que a gente vive de uma certa insegurança de estabilidade orçamentária. Mas quando fala nesses prazos, tem cliente que ainda não acredita. Pois é. A obra da Cevale, eu prometi que eu ia entregar ela em 60 dias e eles duvidaram, eles riram. E a gente entregou em 57 dias. Uma obra industrial, uma obra com uma fachada gigante. Mas assim, sinceramente, eu não falo. Porque, cara, o personalizado tem coisa que não... Em casa, cara, não dá pra botar pressa. É rápido o sistema? É. Ele vai ser mais rápido que a alvenaria? Vai. Vai ser 70% mais rápido? Cara, eu já digo que não, porque a gente tem que entregar qualidade. E tu vai ser rápido, estrutura é rápido, fechamento é rápido, mas acabamento não é rápido. E você deu um parâmetro de expectativa pro cliente. Então, assim, eu acho que tem que alinhar a expectativa. Comercial, rapidão. Não tem tanta frescura igual tem numa casa. A quantidade de serviço é muito menor, né? Então, quando é residência, hoje eu já digo para o cliente, olha, é muito rápido, principalmente algumas etapas, só que tem que ter uma atenção que quando chega em acabamento a obra freia, né? Então, mas mesmo assim é mais rápido, mas tem que ter eu acho que vale essa atenção aí, porque senão o cara vai te esgoelar no prazo e aí tu vai, né? É complicado. É muito detalhe uma residência. Mas mesmo assim, personalizado, ainda assim é surreal a velocidade comparada à alvenaria, né? Não, com certeza. Mas a expansão que eu fiz, eu posso dizer que eu fiz, porque eu vou pegar uma ajuda do Valdeci para montar lá os painéis, mas eu levei lá uns 3 meses para deixar pronto, mas porque eu não consegui tocar. Mas aquela expansão que são 8 metros quadrados, em torno de 8 a 9 metros quadrados, ela seria feita em 2 dias. Não, assim o pessoal faz em... Então, agora se eu tivesse feito em alvenaria, a manutenção de insumos, a areia que teria que ter passado, o tijolo, não dá. Quando tu tem um tempo de estudar, planejar, executar, tu consegue aumentar essa velocidade. É isso aí. Quanto mais planejamento, mais rápido. Por exemplo, a obra de Sinop que a gente está fazendo agora, eu consegui mandar tudo painelizado. Então a gente...
a gente em 5 dias vai levantar todo o aço. Fantástico. Tudo pronto. É isso aí, muito rápido. É muito rápido, é muito rápido. Acho que a gente tem que fazer um convite, né? O consumidor, a gente tem que convidar, venha visitar obras. Pegar na mão. Venha conversar, conversa. Falar cada vez mais. Instruir, informação. Esses canais são fantásticos. O trabalho que você está fazendo leva informação para o consumidor final. Assim, porque eu acredito que, até pro Cleito, o cara hoje já chega para nós sabendo o que é, né? E já sabe o que é steel frame. Já sabe o que é, ele já pesquisou, ele já tem pelo menos 2, 3 opiniões. Só que às vezes tu fala algumas palavras ali que ele já... por exemplo, tu fala... é bom fazer com AFIS. O que é AFIS? Você está acostumado a ver placa cimentícia, mas AFIS é uma coisa diferente já para todo mundo. Sim. Mas ele já sabe o que é. Tipo, ele já viu. Aí quando tu fala, não, o AFIS tá, já vi. É isso aí. Ou tu põe um sistema de fachada, peraí, já sei o que é. Ou pelo menos ele já vai pesquisar. Então, e ele começa a pegar o que você fala com o que ele pesquisou e ele vê, não, peraí, faz sentido. O cara tá falando, faz sentido, conectou com o que eu já vi. Então, isso fica bem interessante. Até facilita a venda. Facilita. E eu prefiro quando o cara já... Eu também é mais fácil. Nossa, é mais fácil. Muito mais fácil. Mais fácil. Mas a própria literatura, né, pro consumidor procurar referências hoje do sistema Light Steel Frame ou de drywall é muito mais fácil do que ele procurar alvenaria, não é? Muito mais. Hoje é bem mais acessível. Muito mais acessível. Muito mais. Certeza. E tu tem um conteúdo mais completo, né? Isso aí. Tudo que tem um porquê, tudo está muito preciso, as referências. E hoje já tem alguns arquitetos já falando comigo, plataforma BIM, então a gente já passa algumas especificações de materiais, eles estão inserindo dentro do ARC, do Revit. As próprias indústrias já estão disponibilizando alguma, né, a biblioteca bastante. de materiais. A Gibson tem uma biblioteca excelente. Tem. Então, cara, isso é muito legal, porque o cara já joga para no projeto, já no arquitetura já começa a enxergar isso diferente, já fala com o cliente de uma forma diferente, já sabe que tem o side, por exemplo, que é um material que está para usar assado. Então, eu acho que estamos surfando uma onda boa e vai ser cada vez melhor. Né? Vai cada vez melhorar mais. Fica bem interessante. Pessoal, o nosso podcast, o tempo a gente estima ele entre 1 hora, 50 minutos. O papo tá legal. Acho que a gente tem papo aqui para 2 dias, né? Já tem marcado para 2 anos, né? Daqui a 2 anos tem o próximo. Quero agradecer a presença de vocês, cara. Foi Valeu. muito legal ter aqui. Eu acho que quem assistir aí vai ter um conteúdo bem legal, muita informação. Cris, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Rafa, Valeu. obrigado. Eu que agradeço a oportunidade também. Sempre bom trocar experiências. E para encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma palavra para quem está assistindo a gente. Por favor, Rafa. Vamos lá. Eu diria que quem quer entrar nesse mundo do steel frame, né? Acho que o primeiro passo é sendo profissional cliente, né? Acho que buscar conhecimento e capacitação com quem já está fazendo, né? Quem já está no mercado atuando, tem experiência, ou busque uma indústria de referência que você com certeza vai acertar no sistema construtivo, vai ter uma boa obra, vai ser uma boa escolha, né, de eficiência e você vai ser feliz aí durante a sua jornada de construção. Nós como grupo ETEX, como Gibson, a gente deixa, na verdade, um convite, né, a qualquer empresário, qualquer incorporador, o consumidor. A gente fica à disposição para conversar, para quebrar mitos, falar sobre o assunto, falar sobre sistemas. Eu acho que tem uma frase, que, se não me engano, do Ricardo da Brasil ao Cubo, que diz que toda empresa é também uma escola, é um meio educacional. Nos usem como isso, para que a gente possa amadurecer esse mercado. Né? Ricardo, que é uma grande referência. Ricardo é uma grande referência. Eu fiz uma live e a gente gravou para soltar como podcast também com o Degani. Sábado passado foi. O Degani cara, é incrível. Ele é um cara sensacional, um conhecimento incrível. Surreal. O Degani é impossível você não se tornar amigo dele. Não. Verdade. Um cara O Degani é um cara que nem o Cris. O cara que falar mal do Cris, o cara tá errado. Não. Eu não quero nem saber a história. Fala Se isso. o cara não, tá errado, cara. Fala Não isso tem- pra... não é questionável isso. Né? Se falar mal de mim, de ti, tudo bem. Mas do Cris, não. Poxa. Tu tá errado. É verdade, cara. O Cris e o Degani, pessoas de alma pura, né, cara? De alma pura.
Cara, esses caras vão pro céu de certeza. Poxa, eu queria conhecer esse Cris. tu já é até meio branquinho, já. Só falta as asinhas aí, ó. É, nada, rapaz. Uma asinha, a BRF me bota como frango. Eu acho que a gente tinha que perguntar pra mulher do Cris, né? Poxa, ela vai gostar de assistir esse podcast. Só pegar o amor, olha só esse trechinho aqui, ó. Falar em mulher, hoje eu completo 5 anos com a minha mulher. Poxa, que legal, parabéns. Parabéns, meu amor. Isso aí. Então, gente, mais uma vez, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Valeu.